Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Dado o conjunto A com os elementos menos 1, 0 e 1, e o conjunto B com os elementos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Aí você para e fala, pô, ele fala tanta coisa que não está escrito, está escrito dados A igual, abre chave, mas essa anotação é isso que está dizendo. Então, dado o conjunto A, por causa dessa chave, com os elementos, então está relacionado os elementos, tá? O B, conjunto B, por causa da chave, com os elementos, está relacionado aos elementos. Construa num sistema de coordenadas cartesianas ortogonais os gráficos abaixo e escreva o conjunto imagem de cada função. Então, veja só, a letra A, da função f de A em B, ou seja, os elementos do conjunto A fazem parte do domínio e os elementos do conjunto B fazem parte do contradomínio. Alguns elementos do conjunto B vão fazer parte da imagem. Tá? Aquele que tiver correspondente desses aqui, através da regra f de x é igual a 2x mais 1. Então, para começar, eu vou fazer uma tabelinha, uma simples. Aqui é o valor de x e aqui é o valor de y, que é o f de x. Então, eu vou colocar no lugar do x os valores do A, porque a função diz de A em B. Então, os valores de x estão no A. Então, menos 1, 0 e 1. É 0, não é 6. Tá? Menos 1, 0 e 1. Então, vou colocar o menos 1 aqui. 2 vezes menos 1, vou fazer bonitinho aqui. 2 vezes menos 1, mais 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Tá? Agora, com 0. 2 vezes 0, mais 1. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. E agora, 2 vezes 1, mais 1. Tá vendo? Eu estou colocando no lugar do x o valor do x aqui, ó. E estou calculando. Então, primeiro multiplica e depois soma. Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, esses elementos aqui, ó, fazem parte do conjunto imagem. Então, vou fazer primeiro um gráfico simples assim, ó. O A e o conjunto B. No conjunto A tenho menos 1, 0 e 1. No conjunto B eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o menos 1 se relaciona com menos 1. Está aqui, ó, uma seta daqui para cá. O 0 se relaciona com 1. Então, uma seta daqui para cá. E o 1 se relaciona com 3. Então, uma seta daqui para cá. Tá? Então, isso aqui é uma função, porque todos os elementos do A tem apenas um correspondente em B. E agora, qual que é o conjunto imagem? Então, o conjunto imagem são os elementos de B que foram correspondidos, né? Então, menos 1, 1 e 3. Está aqui, certo? É isso que o problema queria? Não, ainda não. Ele quer saber o gráfico. Então, o gráfico ele tem que representar onde? No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Então, vou fazer aqui, ó, o eixo x e o eixo y. Tá? O y, que é a mesma coisa que f de x, ok? Então, eu vou marcar 3 pontos aqui no eixo x, o menos 1, o 0 e o 1, tá? E vou marcar os pontos aqui no eixo y, não os pontos que estão ali, mas anotar todos eles, ó. 1, 2, 3, pelo menos os que consigo colocar aqui. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, quais são os pontos nesse plano que são gerados através da função? Então, x menos 1, y menos 1. Então, x menos 1 do y é aqui, ó, né? Menos 1, menos 2, menos 3. E aqui o quê? 1, 2, 3. E o 0 ali no meio. Então, x menos 1 e o y menos 1. Então, está aqui esse primeiro ponto lá, ó. Tá? Que é um ponto de coordenadas o quê? Menos 1, menos 1. Tá? O segundo ponto, x0 e o y, 1. Então, na direção do 0 e na direção do 1, está aqui o outro ponto. Esse outro ponto tem coordenadas o quê? 0 e 1. Tá vendo? Então, a função ela vai me gerando coordenadas de pontos, que eu vou colocando no gráfico aqui. E o outro é 1 e 3. Então, o ponto tem coordenadas 1 e 3. x1 e y3. Então, x1 e y3. 1, 2, 3. Então, aqui, nessa direção, está aqui o ponto. Então, o gráfico dessa função são esses 3 pontos aqui. Tá? Porque a função
ela só gera 3 pontos. Essa daqui só gera 3 pontos. Por quê? Porque o conjunto A tem 3 elementos. Então, cada elemento do conjunto A vai ter um correspondente no conjunto B, que vai gerar um par ordenado, que vai gerar esses 3 pontos. Certo? Esse é o gráfico da função. Agora eu terminei? Então, construa o sistema de coordenadas, os gráficos abaixo. Então, o gráfico dessa função está aqui. E escreva o conjunto imagem, está aqui. Tá? Vamos fazer o outro agora. Então, aqui, ó, a função g de a em b, dada por g de x igual a x ao quadrado. Então, vou começar pelo conjunto A e B aqui, ó. Conjunto A e o conjunto B. O conjunto A tem o menos 1, 0 e 1. E o conjunto B tem quem? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Então, a função g de x é igual a x ao quadrado. Então, eu tenho que relacionar aqui, certo? Posso fazer a tabelinha? Posso. Mas dessa vez eu não vou fazer a tabelinha, porque está fácil, ó. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, o menos 1 se relaciona com o 1. 0, né? Põe esse daqui lá. 0 ao quadrado, 0. Então, esse daqui se relaciona com esse aqui, ó. E 1, né? G de 1. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 1, 1. Então, esse daqui se relaciona com esse daqui. Aí você fala, pô, peraí, mas isso aqui é função? Esse e esse vão no mesmo ponto? Sim. Todo elemento de A tem somente um correspondente em B. Então, o menos 1 se corresponde com quem em B? Só o 1. Somente um elemento no B. 1. O 0 se corresponde com quem no B? Só com o 0. Então, somente um elemento em B. O 1 se corresponde só com o 1. Aí você fala, mas esse 1 aqui se corresponde com 2. Não, na verdade é esse que se corresponde com esse. Esse daqui, ele é o correspondido, ele é a imagem, tá? Então, eu posso até dizer o seguinte já, ó. O conjunto imagem é formado por 2 elementos só, o 0 e o 1. Todos os elementos de A se correspondem com o 0 ou 1, tá bom? E o plano de coordenadas cartesianas, né? O sistema de coordenadas cartesianas, ou o sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, quer dizer que os eixos fazem 90 graus. Então, vai ser assim, quais são os pares ordenados? Então, os pares ordenados que gerou foi o quê? Menos 1 e 1. 0 e 0. E o outro, 1 e 1. Então, esses são os pares que eu tenho que colocar aqui no plano. Então, o x é o 0, o x menos 1 e o x, 1. E o y? 1, 2. E aqui para baixo, menos 1, menos 2. É claro que tem mais ponto para lá e mais ponto para lá, mas esses aqui são suficientes para eu representar o que eu quero aqui. Então, um dos pontos, x menos 1 e o y, 1. Então, aqui, está bem aqui, ó. Está aqui um dos pontos, é aquele lá. O outro, 0, 0, x 0, y 0. Então, é aqui, ó. Esse é outro ponto. Está na origem. Tá? E o outro é o x1, y1. Então, x1, y1. Está aqui, ó. Tá? Então, o gráfico dessa função, representado pelo... dado o domínio contra domínio, domínio A contra domínio B, são esses 3 pontos. São só 3 pontos. Tá? São 3 pontos esse gráfico aqui. Tá bom? Então, fiz tudo? Fiz. Vamos ver. Construa no sistema o gráfico. Está aqui. Escreva o conjunto imagem. Está aqui. Então, pronto. Está feito o problema. Se você tiver alguma dúvida, põe nos comentários desse vídeo. Dá um joinha no vídeo aí. Se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo aqui, tá? Acompanhe a playlist que vai aparecer aqui do lado. É isso aí e até a próxima.